amigos, paz, esse aqui quem vos fala é Felipe Maia e está começando mais uma aula da Sala Teológica, e nesta aula iremos tratar um assunto sobre a origem do pecado na raça humana. Isso mesmo, na aula anterior falamos sobre o surgimento do pecado através de Satanás. Falamos de sua pessoa, de seu lugar, da sua posição, da sua queda. E foi uma aula muitíssimo produtiva. E hoje iremos falar como surgiu o pecado na raça humana. Esta aula é de suma importância para o meu e para o seu conhecimento. Em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 5, vai nos descrever a pessoa de Satanás como astuto. Isso, como astuto, como estrategista, como articuloso. E isso é importante, porque a astúcia dele é causada pela habilidade que ele tem para enganar as pessoas. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, Satanás ele distorce a palavra divina. Ele disse, foi assim que Deus disse? É uma pergunta. Então, a astúcia de Satanás, ela gera dúvidas naquilo que Deus já estabeleceu para a vida de Adão e para a vida de Eva. Isso mesmo. É importante que você saiba disso, porque Satanás sempre procura gerar dúvida nas palavras ditas pelo Altíssimo. Então isso é muito perigoso, e precisamos estar arraigados na palavra e em Jesus para não sermos uma das vítimas de Satanás. Preste atenção, Satanás ele gera 4 coisas dentro de Eva, e isso ele procura gerar até hoje dentro de toda a humanidade. A primeira coisa que ele colocou dentro de Eva foi isso aqui, ó, dúvida. Eu já falei, foi assim que Deus disse? Então ele gerou dúvida dentro de Eva. A segunda coisa que Satanás gerou dentro de Eva, ele negou o que Deus tinha dito e estabelecido para Eva e Adão. Ele disse, certamente não morrerão. Ou seja, ele nega a morte usando meias-verdade. Meias-verdade não é uma verdade completa. Então a meia-verdade se torna mais perigosa do que a mentira, porque é mais simples acreditar em meia-verdade do que na mentira. Então ele usa meias-verdade para enganar Eva. Isso é muito perigoso. Então é por isso que você está aqui hoje estudando comigo para conhecer mais a verdade completa da Escritura Sagrada. Então precisamos estar arraigados na palavra, precisamos. A terceira coisa que Satanás gera é a mentira. Ele mente. Qual foi a mentira que ele disse? Ele disse isso aqui, Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão. Isso é mentira, porque os olhos espirituais irão se fechar. O olho carnal irá se abrir. Então, você vai passar a ver de uma maneira que nunca tinha visto. Então, os olhos se abrirão de uma maneira imoral e não de uma maneira mais elevada. Então, ele mente, porque os olhos espirituais se fecham, mas os olhos carnal se abrem. Ele mente. Então, a quarta coisa que Satanás ele gera dentro de Eva é o ego. Todo ser humano ele tem um trono em sua vida, e o trono se chama o ego. Eva, ela gostou que o seu ego foi elevado quando Satanás disse, serão como Deus.
Ele está dizendo que eles serão como Deus em essência, em substância, em atributos. Isso é mentira. Deus já tinha dito para o Filho e para o Espírito Santo: o homem será como nós. O homem será como nós, mas em imagem. E não em atributos incomunicáveis. O homem recebeu atributos comunicáveis, que são amor, que é paz, santidade e por aí vai. Então o homem, Satanás, ele eleva o ego de Eva ao ponto de colocar ela no centro e achar que ela pode muito bem guiar a sua vida, e isso é perigoso. Você sabia que Satanás ele usa dessa astúcia até hoje? Ele eleva o ego do homem para depois derrubar. Ele eleva o ego para depois abater. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Em Mateus capítulo 4, ele elevou o ego de Jesus. Ele disse bem assim, ó: todo esse mundo é meu, as riquezas. Se você quiser, só se ajoelhe diante de mim. Foi o que Jesus disse: apartai-vos de mim, Satanás. Então ele faz isso com a humanidade, porque isso é uma da astúcia dele, é uma das habilidades que ele tem para conseguir o que ele quer. A pergunta é: como Satanás alcançou Eva? Gente, no Éden havia uma porta que dava acesso a Adão para fazer aquilo que Deus lhe tinha determinado que fizesse. O quê? Lavrar e guardar a terra. Então Adão, como sacerdote da sua esposa, ele deixava a sua esposa praticamente sozinha e ia lavrar a terra. Até um certo dia que Satanás entrou no Éden. Isso mesmo. Até um certo dia que Satanás entrou no Éden, gerando a queda de Eva e de Adão. Adão, ele foi levantado por Deus como sacerdote da sua casa. Então, ele tinha que vigiar a sua esposa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E aí a serpente entrou e gerou a queda de Eva e Adão. Gente, isso aqui é muito importante que você saiba disso. A vida espiritual de Adão e Eva antes da queda, ela precisa ser um exemplo seguido para nós cristãos. Por quê? Aqui é um trono e todo ser humano ele tem um trono na vida, como eu já falei. Esse trono se chama o ego. Ele sempre quer estar, ele sempre quer ser visto, sempre quer estar em algum lugar. Então, aqui é o trono. Eu coloquei a cruz como símbolo de Jesus, ou Deus, e o S eu coloquei como símbolo do ego. Então preste atenção. Eu falei para você que Deus, ele colocou atributos comunicáveis no ser humano, que no caso é amor, é união, é paz, é alegria, é santidade, por aí vai. Então aqui todos os atributos está centrado em seu devido lugar, porque o trono está no centro, mas quem está sentado é Deus. Então quando Deus ele assume o trono das nossas vidas e nos dirige, nos guia, toda a nossa vida ela fica em perfeito estado. Era assim a vida de Adão e de Eva antes da queda. Só que um certo dia, Adão resolveu fazer isso aqui, ó. Ó. Um dia Adão resolveu fazer isso aqui. Tá vendo aí, ó? Um dia Adão resolveu fazer isso. E tudo isso, ó, começou a sair do seu devido lugar. E começou a ficar assim, um para lá, outro para cá, outro para lá. É assim a vida do homem sem Jesus. A vida do homem sem Jesus é uma vida desorientada. Mas quando Jesus assumiu o controle,
ele estabelece tudo no seu devido lugar. Então, quando o pecado entrou, essa espiritualidade surgiu. Porque Adão tirou Deus do trono da sua vida. E foi onde o pecado entrou. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então tome cuidado. Deus, ele fez uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente, e esta ferirá a cabeça e ferirá o calcanhar. Gente, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante para nós encerrar nossa aula. Quem está estabelecendo a promessa é Deus. Está vendo aí? Quem está estabelecendo a promessa é Deus. Esta promessa aqui não é uma promessa qualquer, uma promessa de suma importância. É bom que você saiba disso. Deus está tornando Satanás inimigo da mulher. E sendo ele inimigo da mulher, ele vai ser inimigo da sua descendência, que no caso é a humanidade. Veja bem, porém, Deus está estabelecendo inimizade entre ti e a mulher. A partir daquele dia, Satanás nunca mais teve paz. Porque ele sabia que de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça dele, que feriria a cabeça dele. Então ele nunca mais teve paz. Então preste atenção. Colocou inimizade. Esta mulher não é qualquer mulher. Esta mulher é Maria. Ó, é Maria. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus está dizendo, vou colocar inimizade entre ti e Maria. Aquela que vai gerar Jesus. Aquele que vai ir para o Calvário morrer pela humanidade, para que a humanidade tenha acesso à vida espiritual centrada novamente. Aleluia, aleluia. Então Deus está dizendo, vou estabelecer uma inimizade entre ti, Satanás, e uma mulher. Mas esta mulher é descendente e a sua semente é a humanidade. Ó, ela é descendente da humanidade. E a semente dela é Jesus. Aquele que vai ferir a cabeça de Satanás. Através de quê? Da cruz. Então a cruz feriu. Ó, faz aqui uma caveira. Feriu a cabeça de Satanás. A cruz de Cristo feriu a cabeça de Satanás. Existem inúmeras profecias concernente isso. Inúmeras profecias. Que isso um dia ia acontecer. Que isso um dia ia acontecer. Então preste atenção, gente. Deus está estabelecendo que Satanás seria ferido por Jesus. E que Jesus era o único que daria ao homem novamente a possibilidade de ter uma vida espiritual centrada. Jesus. A pergunta é, o que o pecado gerou? O pecado gerou consequências terríveis. Externa, condenação dos Satanás, sofrimento humano, sofrimento animal, sofrimento vegetal, inúmeros. Mas Jesus, a cruz de Jesus, tornou isso possível novamente para que o homem possa ter salvação. Jesus é o único que pode restaurar a vida de um homem em crise. Então preste atenção, fique arraigado na palavra em Jesus para que você possa vencer as astúcias do diabo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te enriqueça
no conhecimento hoje e sempre.